A vida exemplar cristã, o amor fraternal. A vida exemplar cristã quanto aos deveres dos casados. Tudo isso a gente vai ler no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, que começa assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Esse é um trechinho, uma pequena parte dos ensinamentos de Pedro. E quanto ensinamento, né? Quanto ensinamento, porque na leitura de ontem tinha falando aos servos, como os servos devem tratar seus patrões, como os patrões devem tratar os seus servos, né? Servos porque na linguagem para a qual esse texto foi escrito, né? Para aquele tempo que esse texto foi escrito, se falava de escravos, e hoje é que nós falamos de empregados e chefes. Então hoje nós falamos sobre como deve ser o procedimento da mulher cristã, como deve ser o procedimento do homem. Então, assim, esse texto, ele quebra todo e qualquer sombra de machismo que possa ter, algum pensamento machista. Ah, mas a mulher deve ser submissa? Ok, mas o homem deve amar a esposa considerando como uma parte mais frágil. Por quê? Considerando como uma parte frágil, não é desvalorizando, não é tirando o valor da mulher. Mas, por exemplo,
Qual é a parte do meu corpo que é mais frágil? Que só de levar um susto a gente pisca o olho, né? A gente protege muito os nossos olhos, porque a gente considera como uma parte mais frágil. A gente protege. Então, por isso que o Senhor fala para que o homem, ele trate a mulher considerando como mais frágil. E, de fato, somos sim mais frágeis, biologicamente falando, fisicamente falando. Então, nada mais justo do que sermos tratadas como mais frágil. E isso não é desmerecimento nem desvalorização. A gente precisa ter bem os conceitos das palavras bem claros à luz da palavra de Deus, né? E uma coisa que é interessante, que para as mulheres dessa época, para a qual o texto foi escrito, não era nada de extraordinário ser submissa aos maridos. Elas só precisavam entender que não precisava ser submissa a todo e qualquer tipo de homem, mas sim aos seus maridos. E a palavra igualmente, quando começa assim, mulheres, no primeiro versículo, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, essa palavra nos remete de volta ao princípio geral de submissão, que está lá no 2:13. Deixa eu até ler, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. E não pretende equiparar a submissão da esposa ao marido como a submissão de um escravo ao Senhor. Não é aquela submissão que o mundo tenta deturpar, né? Tenta denegrir o sentido. Essa palavra igualmente também reaparece no versículo 7, estabelecendo que assim, como a esposa submete-se ao marido, assim também o marido deve compreensão e honra à sua esposa. O relacionamento entre homens e mulheres envolve igualdade espiritual. Igualdade espiritual. E algumas funções diferenciadas no lar e na igreja. Sem palavra alguma. Que a esposa ganha o marido sem palavra alguma. Na antiga cultura romana, esperava-se que a esposa adotasse a religião do seu marido. Algumas das mulheres cristãs das igrejas da Ásia tinham maridos incrédulos. Pedro exorta essas esposas cristãs a não se apoiarem num argumento, o que poderia ser visto como insubordinação pelos já desconfiados maridos. Entende que existe um contexto, existe um povo, existe uma situação para a qual esse texto foi escrito? E nós somos abençoados por ler, mas a gente precisa ter um entendimento do contexto para a gente não tirar do sentido real que a palavra está querendo nos ensinar. Então, antes, a atitude gentil da esposa recomendará o evangelho aos seus maridos incrédulos. O princípio envolvido nessa afirmação não é o silêncio, mas uma sensibilidade para com as preocupações do marido incrédulo, de modo que o evangelho esteja presente na sua forma mais clara. E eu ainda vou até além, na sua forma prática. Porque o evangelho não é mudança de comportamento, então a mulher, quando ela se converte, ela não muda o comportamento, de rixosa, ela não passa a ser uma mulher gentil. São essas mudanças de comportamento que o marido incrédulo vai observar, não só na esposa, mas o pai vai observar no filho que se converte, o filho vai observar na atitude dos pais que se convertem. Foi assim comigo, eu vi a mudança de comportamento da minha mãe e falei assim, acho que dessa vez ela está fazendo alguma coisa muito diferente. Essa igreja que ela está indo tem alguma coisa diferente. Foi assim que eu fui atraída pelo evangelho, pela mudança de comportamento da minha mãe. Então, assim, essa mensagem está sendo direcionada às esposas, mas filhos, pais, não interessa o seu grau de parentesco. A nossa mudança de comportamento influencia, sim, as pessoas, chama a atenção das pessoas, e as pessoas ficam curiosas para saber o que está acontecendo, e elas passam a crer no evangelho por causa da nossa mudança de atitude. Isso é muito real, isso é muito prático, isso é muito verdadeiro. Então, que a gente não só ouça a palavra, mas que a gente busque em Deus forças, sabedoria para praticar, e para assim sermos exemplos a ser seguidos, sejamos exemplos que instiguem a curiosidade das pessoas que estão ao nosso redor para saber o que foi que causou essa nossa mudança. Amém? Deus abençoe sua vida e que você tenha, assim, um excelente processo de conversão na sua vida. O meu processo de conversão dura há mais de 20 anos e vai continuar até Jesus me buscar. Ele não tem fim, porque eu não posso me conformar nem com esse mundo, nem com quem eu sou hoje. Eu quero a cada dia me parecer mais com o Senhor Jesus. Eu quero a cada dia ser moldada por essa palavra, porque já busquei em várias outras fontes, mas a fonte verdadeira é a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.